Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui de domingo a domingo, a partir das 6 da manhã, tendo uma palavra, uma direção de Deus para a nossa vida. E não existe forma melhor do que começar o dia na presença daquele que tudo pode, tudo faz, daquele que é Senhor e Deus sobre as nossas vidas. Já agradeceu por ter acordado hoje? Mais um dia o Senhor está nos entregando como presente, como dádiva. Acordamos hoje porque assim o Senhor quis. Acordamos hoje porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Acordamos hoje porque os planos de Deus continuam de pé para mim e para você. Então seja grato por isso. Independente das circunstâncias, diga obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de viver o teu amor, de viver os teus planos na minha vida. Amém? Sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter você aqui junto comigo. Vamos juntos começar esse dia de forma intensa, de forma plena, porque esse é o dia que o Senhor fez. E nele devemos nos alegrar. Amém? Queridos, vamos começar a nossa live de hoje. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E Deus tem uma pergunta. E a pergunta é essa que eu coloquei como tema, como título do nosso devocional, da nossa live de hoje. Quem é que guia a sua vida? Quem é que guia a sua vida? Quem é que te direciona? Quem é que te motiva a te guiar, a caminhar? São os seus objetivos, são os seus planos, são as pessoas que convivem com você, é o seu pastor, sua pastora. Quem guia você? Os problemas têm o poder de nos guiar, sabia disso? Os desafios, as lutas da vida têm o poder de nos guiar. Nos guia para a tristeza, nos guia para a depressão, nos guia para a angústia. Sabia disso? E a pergunta é, quem é que está guiando a sua vida? Isso é muito sério, porque às vezes você está andando sem perceber para onde está indo, sem perceber quem ou qual situação está guiando você, e você simplesmente vai. É o que a gente chama de vida no piloto automático. Você está indo. Sabe aquela frase, olha, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou indo. Isso é a pior coisa que existe, querido. Como é que você vai para um lugar que você não está sabendo para onde? Sabe, se a gente não tem direção, eu falei isso ontem, qualquer direção serve. Se a gente não sabe quem está nos guiando, qualquer pessoa, qualquer circunstância pode nos guiar. Você sabe quem guia a sua vida? Salmo 37. Eu quero começar com esse salmo. Salmo 37, versículo 23 e 24 diz assim: O Senhor firma os passos de um homem, de um ser humano, quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela sua mão. O Senhor firma os passos de todos aqueles que a conduta, a forma de viver, agrada o Senhor. Como anda a sua vida? A sua vida agrada a Deus? Você consegue olhar para a sua vida e enxergar uma vida que agrada a Deus? Se é uma vida que agrada a Deus, Ele está firmando os seus passos.
Ele está guiando os seus passos. Ele está te conduzindo na direção correta. Sabe, queridos, é próprio da natureza humana pensar que o seu destino está nas suas próprias mãos. É da natureza humana achar que o seu futuro está nas suas próprias mãos. A pessoa acredita que a única coisa que ela precisa fazer é planejar cuidadosamente a sua vida. E ela será plena em tudo que ela fizer. Será? É da natureza humana criar planos, planejar. Queridos, eu vou ser sincero com vocês. Eu sei que eu estou falando com adultos aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Eu não planejo mais. Eu cheguei num ponto na minha vida que a minha vida está nas mãos de Deus. Porque sabe o que é a frustração? Uma das maiorias das coisas que causa frustração é você planejar, é você criar uma expectativa diante de uma situação, é você esperar de repente de pessoas e tudo e não acontece aquilo que você desejou, porque não é da vontade de Deus. E aí você como ser humano, nós como seres humanos que somos, nos frustramos. Porque no fundo, queremos que a vida seja do nosso jeito. E ela não é. A nossa vida precisa e deve ser baseada, centralizada na vontade soberana de Deus. Planeja sim, pode planejar, mas não crie expectativa naquilo que você planejou. Eu planejo coisas assim em Deus, mas planejar minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo, eu aprendi a não fazer mais isso. Já tem algum tempo. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. Eu aprendi a viver tranquilamente, dando um passo de cada vez. Isso me protege, isso me guarda, isso me faz caminhar de forma segura. É maravilhoso você fazer previsões, você de repente planejar a sua vida. E na verdade isso não tem problema. Pastor, está com chiado. Todo mundo está ouvindo chiado ou é só a Norimar? Está tudo bem para vocês também ou só ela que está ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Só dar uma pausa aqui para saber. Todos estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo? O chiado, vamos ver se melhora. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Quando for assim, fala, tá, gente? Para eu poder saber. Vê se melhorou. Vê se está melhor. Alta? Vamos deixar sem música hoje. Vê se está melhor. Está todo mundo me ouvindo bem? Amém. Melhorou, Norimar? Vê se melhorou.
Amém. Amém. Vamos continuar então. Pode ser o aparelho, para quem está chiando aí, pode ser o aparelho, viu? Tá bom? Porque para todo mundo, a grande maioria aí tá ok. Vamos continuar. Queridos, o que eu quero dizer com isso tudo que eu falei até aqui é que quem deve guiar a nossa vida, quem deve guiar os nossos passos, é o Senhor, o nosso Deus. Precisamos entender que a nossa vida está nas mãos dele. A nossa jornada está nas mãos dele. É isso que precisamos entender. Não adianta você dar um passo fora da vontade de Deus. Não adianta você avançar fora daquilo que Deus tem para você. Queridos, o pior lugar para vivermos é fora da vontade de Deus. E o lugar mais seguro que existe é no centro da vontade de Deus. Então a resposta dessa pergunta é: quem guia os seus passos? O meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. O meu Deus, é Ele que deve guiar os nossos passos. Por isso devemos orar sempre antes de tomar qualquer decisão. Devemos orar sempre antes de avançar. Devemos orar sempre antes de fazer uma escolha que envolve a nossa vida, principalmente a nossa família. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz o seguinte em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem o que caminha dirigir os seus passos. Olha o que o profeta Jeremias está dizendo. Eu sei que não cabe ao homem, esse homem sempre é ser humano, tá, gente? Que às vezes a gente fala homem na palavra, acha que é ser humano, é homem e mulher. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que está caminhando dirigir os seus passos. Queridos, eu nunca pensei em viver o que eu vivo hoje. Eu já falei isso para vocês aqui. Eu era empresário, eu tinha uma empresa, eu tinha negócios, eu trabalhei no mundo corporativo muitos anos. De formação, eu sou analista de sistema. Eu trabalhei na companhia Vale do Rio Doce, a multinacional de mineração. Muitos anos da minha vida, o meu caminho era um caminho corporativo. Só que esse não era o caminho de Deus para mim. E hoje eu vivo no centro da vontade de Deus. Hoje eu vivo aquilo que Deus me chamou para viver. Percebe? Então, queridos, Deus tem planos para a sua vida. Deus tem propósito para a sua vida. E a melhor coisa é viver nesse propósito. Pastor, como é que eu sei qual é o meu propósito? Através de um relacionamento com Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Para você viver no centro da vontade de Deus, para você viver os seus propósitos, o propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa ter um relacionamento com Deus. Então deixe Deus guiar os seus passos. Deixe Deus fazer parte das tomadas de decisões da sua vida. Deixa Deus fazer parte das suas escolhas. Deixa Deus fazer parte da sua família, do seu trabalho. Sabe? Às vezes você fica pensando, por que eu devo deixar? Uma das coisas mais difíceis do ser humano é tirar a mão e deixar Deus trabalhar. Porque pela natureza humana, nossa carne, a gente não quer nos sentir vulneráveis. A gente não quer nos sentir perdidos em relação à direção da nossa vida. Isso é natural. Mas, queridos, devemos deixar Deus nos guiar. Porque do jeito de Deus é melhor. De repente, até aqui, nós guiamos a nossa vida. E já sabemos o que aconteceu com ela
num determinado momento da nossa vida. Eu sei que tem coisas que você já viveu que foram resultados e consequências daquilo que você determinou para a sua vida através da direção que você escolheu, através das decisões que você teve. Mas a partir de hoje, deixa Deus guiar a sua vida. E por que você precisa deixar Deus guiar a sua vida? E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Por que você precisa deixar Deus guiar a sua vida? Se os recursos guiavam a sua vida hoje, se a força do seu braço guiava a sua vida hoje, se um pastor ou uma pastora guiava a sua vida hoje, se as circunstâncias da sua vida é o que estavam te guiando hoje, a partir de hoje, deixa Deus guiar a sua vida. Ele é que deve nos dar a direção. Ele que nos deve mostrar o caminho. Por isso que Jeremias disse: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que está caminhando dirigir os seus passos. Queridos, entrega a sua vida completamente nas mãos de Deus. É fácil? Não. Mas é necessário para você viver uma vida mais leve, para você viver no centro do propósito de Deus para você. Queridos, isso é muito bom. Quando você entende o seu chamado, quando você entende o seu propósito, você vive tranquilo. Eu não estou falando que você não vai ter problema, eu não estou falando que você não vai ter desafios. Como eu falei, eu tenho. Só que a vida fica mais leve. A vida fica uma vida mais tranquila. Percebe? E por quê? Primeira coisa, por que precisamos deixar Deus guiar a nossa vida? Primeira coisa, porque Deus, Ele vê tudo. Esse é o primeiro ponto. Deus, Ele vê tudo. Não existe nada na minha vida e na sua vida que esteja oculto a Deus. Tudo Ele vê. Quando você era um embrião, no ventre da sua mãe, Ele já te via. Quando você ainda não era nem formado, nem formada, era só um desejo dos seus pais, Ele já te via. Deus vê tudo. Sabe, queridos, a nossa visão, a minha e a sua, ela é limitada. A gente não consegue enxergar além daquilo que a gente vê. A nossa visão é limitada. Para ter uma ideia, a gente não sabe nem o que tem na esquina, quando a gente vai virar uma esquina. Não sabemos. Agora, olha o que Jó, no capítulo 28, versículo 24, nos diz. Pois ele, o Senhor, enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Bom dia, Larissa. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Queridos, a sua vida, a minha vida, não passa despercebido a Deus. Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, Deus vê. Tenha certeza, os olhos do Senhor estão sobre essa live aqui hoje. Deus está enxergando o que está acontecendo aqui. Deus vê o nosso coração, Deus vê as nossas intenções. Ele vê tudo. Jó, capítulo 34, versículo 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Eu sei que de vez em quando as lutas estão intensas, nós temos a sensação que Deus se afastou de nós. Nós temos a sensação que Deus não está olhando para nós. Mas isso não é uma verdade. Esses textos que lemos de Jó, pois ele enxerga o confim da terra e vê tudo que há debaixo do céu, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos nossos passos. Deus não se distancia de nós. Deus está presente. Por isso você deve deixar Deus guiar a sua vida.
Queridos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu entendi o que era uma vida e um relacionamento com Deus, a minha vida mudou completamente. Completamente. Então não perca tempo. Ontem falamos um pouquinho na live de ontem sobre as oportunidades. Não perca as oportunidades. Deixa Deus guiar a sua vida. Tira a mão. Deixa Deus fazer. Deixa Deus realizar. Amém? Vocês estão comigo? Deixa Deus fazer. Deus é bom. Deus é fiel. Deixa Deus realizar. Deus é maravilhoso. Vou pôr um som de fundo aqui, que sem som eu não gosto muito. Pronto. Deixa Deus fazer. Tenha certeza, os olhos do Senhor estão sobre você. Deus, Ele contempla tudo e todos. Nesse exato momento, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pode acreditar nisso. A sua vida não passa despercebida ao olhar de Deus. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Tiago, capítulo 4, versículo 14, nos diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Queridos, não temos mínima condição de saber o que vai acontecer amanhã. Por isso que quando termina a live eu falo, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui. Eu não sei se eu vou acordar. Nossa, pastor, isso é radical. Não, é uma realidade, eu não sei. Se Deus hoje falar para mim, Fernando, a sua vida hoje termina aqui. Você já cumpriu sua missão, você já fez o que você tinha que fazer. Amém. Estarei com o meu Senhor eternamente. Precisamos ter a mentalidade de Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Queridos, a morte é um prêmio. Eu não estou querendo morrer, não é isso. Eu só estou explicando que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui meia hora. Não sabemos. Por isso que precisamos deixar Deus trabalhar. Precisamos deixar Deus realizar, porque Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo, depois dissipa. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo, que é a nossa vida, e depois dissipa. Por isso, viva um dia de cada vez. Por isso, viva confiando em Deus, que Deus te contempla. Deus sabe o que você está vivendo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Confie que Deus está olhando para você. Lucas capítulo 12, versículo 7. Mas Deus sabe até o número de cabelos das vossas cabeças. Segunda Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Por isso, deixa Deus te guiar, porque Ele te vê. Ele vê o seu futuro. Eu tenho certeza que será um futuro extraordinário. Mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te direcionar.
Deixa Deus te guiar. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Amém? Deixa Deus operar na sua vida. Sabe, do jeito de Deus é melhor. A gente é muito teimoso. Como ser humano, a gente é muito teimoso. A gente sempre quer fazer do nosso jeito. A gente sempre acha que do nosso jeito tá bom. Não tá. Você já sabe aonde você foi parar por tentar fazer do seu jeito. Agora chega. Deixa Deus fazer. Deixa Deus cuidar. Amém? Então a primeira coisa, por que devemos deixar Deus nos guiar? Porque Ele vê tudo. Segunda coisa, por que devemos deixar Deus nos guiar? Porque além dele ver tudo, Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, isso é um atributo que só Deus tem. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, mantemos um relacionamento com Ele, vivemos uma vida diária com Ele, nós começamos a entender e a confiar de que Ele está trabalhando na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque Ele sabe muito bem o que fazer, Ele sabe muito bem quem somos, Ele sabe muito bem até onde aguentamos. Por isso que você está vivendo hoje, de repente essa prova que você está atravessando hoje, tenha certeza, Deus só permitiu, porque Ele sabe quem é você, Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe até onde você aguenta. Sabe, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, pastor, eu estou chegando no meu limite. Eu falei, mas você ainda não chegou. Então vamos, ainda tem mais uma milha para percorrer, ainda tem mais uma milha para caminhar. Porque Deus é contigo, Ele sabe até onde você pode ir. Então aguenta firme. Continua. Continua. Entenda que Deus está trabalhando. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz, é muito conhecido de todos nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, você tem um propósito na vida de vocês. Deus tem um propósito, vocês foram chamados para viver esse propósito. Então aguenta, tudo na vida faz parte do processo. Nunca esqueça disso, tudo na vida faz parte de um processo. Porque Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Então deixa Ele guiar a sua vida. Ele sabe os caminhos que você deve percorrer. Ele sabe o tempo. Ele sabe o propósito. Ele sabe o processo. Enquanto Jesus Cristo estava aqui como homem, vivendo, Ele deixou o Pai guiá-lo. Jesus foi até o fim. Jesus cumpriu os processos até a sua ressurreição e a subida aos céus. Confie no processo. Pastor, dói demais, eu sei, eu imagino. Mas segue firme. Segue firme. Entenda que para nós, como filhos de Deus, entenda isso, para nós, como filhos de Deus, a vitória não é uma possibilidade, a vitória é uma certeza, porque Deus sabe de todas as coisas. Por isso que em Cristo somos mais do que vencedores. Então aguenta o processo, continua firme.
Glória a Deus, Amira. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é somente dele. Então, queridos, confiem nos processos, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus não erra. Deus não erra. Então, siga em frente. Isaías 55, versículo 8 e 9, eu amo esse versículo. Olha o que o Senhor nos diz. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus pensamentos. Então deixa Deus te guiar. Deixa Deus te guiar. Porque o que Ele tem é incomparavelmente melhor do que você pode imaginar ou pensar. Quando eu era empresário, quando eu tinha uma empresa, quando eu tinha funcionários, quando eu tinha um trabalho, vamos dizer assim, eu achava que era o máximo isso. Mas hoje eu vivo muito mais além do que eu imaginava. Hoje eu vivo com prazer, hoje eu vivo com alegria, hoje eu vivo com sentimento de cumprimento, de jornada diária. Hoje eu sou muito mais feliz, porque eu estou no centro da vontade de Deus, cumprindo o meu chamado. Por quê? Porque os pensamentos de Deus foram muito maiores do que os meus. Porque os caminhos de Deus foram muito maiores do que os meus. Então deixa trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te guiar. Tira a mão, eu sempre falo isso. Tira a mão. Do jeito de Deus é melhor. Confie, do jeito de Deus é melhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus executar. Por quê? Porque Ele sabe de tudo. O que vai acontecer amanhã na sua vida, Deus já sabe. O que vai acontecer daqui a algumas horas na sua vida, Deus já sabe. Como essa live vai ser terminada, Deus já sabe. Por isso que precisamos, quando a gente entende que Deus sabe tudo, quando a gente entende que Deus vê tudo e deixa Ele guiar a nossa vida, querido, nós descansamos. Mas o descanso, ele é resultado de uma confiança e de uma entrega. Lembra que eu já falei isso aqui? As três coisas andam junto. Confiar, entregar e descansar. Eu só descanso porque entreguei. Eu só entreguei porque eu confio. E eu só confio porque eu estou num relacionamento com Deus. A gente só confia no outro quando a gente se relaciona com o outro. É o relacionamento que gera confiança. Então, quando eu confio, eu entrego. E quando eu entrego, eu descanso. Por isso que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O segredo de uma vida bem-sucedida, sucedida em todas as esferas, é deixar Deus trabalhar. Essa é a atitude mais sábia que eu e você podemos tomar todos os dias. Tirar a mão e deixar Deus nos guiar. Deixar Deus trabalhar. Amém? Então, por que devemos deixar Deus nos guiar? Porque Ele vê tudo. Porque Ele sabe de tudo. E a terceira coisa, terceira lição
São 3 só, já estamos caminhando para o final. Terceira lição, por que deixar Deus nos guiar? Porque Ele tem todo poder. Ele tem todo o poder para realizar o que Ele quiser na minha vida, na minha casa e na minha família. Na sua vida, na sua casa e na sua família. Não existe ninguém tão poderoso quanto Deus. Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso. O poder faz parte da sua essência. Através do seu poder, céus e terras foram criados. Através do seu poder, eu e você fomos criados. Através do seu poder, todas as coisas são sustentadas até agora. Por que as estrelas não caem? Por que o sol não para de queimar? Por que a água tem os seus limites? A água do mar, ela chega até um certo ponto e volta. Porque o poder de Deus administra e cuida disso tudo. Por isso que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um processo, tudo tem uma razão, tudo tem um objetivo. E tudo isso está nas mãos de Deus. Nós somos apenas criaturas que se tornou filho de Deus através de Jesus Cristo. Mas precisamos entender que somos limitados. Não temos condições nenhuma de fazer o que Deus faz. Nenhuma. Não temos poder para isso. Então você precisa reconhecer isso e deixar Deus guiar a sua vida. A gente vai até um certo ponto. Depois desse ponto, não conseguimos mais, porque somos limitados. Mas Deus não. Ele é todo poderoso. Então mantenha-se firme na sua jornada, crendo no poder de Deus. Por isso que Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, crê no seu poder e tudo se torna possível. Tudo se torna possível. Então deixa Deus te guiar. Deixa Deus trabalhar. Amém, queridos? O objetivo dessa live hoje é você entender quem guia os seus passos, quem conduz a sua vida, por mais difícil que de repente ela possa estar hoje. Existem fases da vida que a gente acha que a gente não vai conseguir. Existem fases da vida que a gente acha que a gente não vai suportar. Vai sim, hoje você está aqui vivo, mais um dia. Você sabe o que significa o fato de você estar aqui hoje, vivo? É que o ontem foi vencido. Você sabia disso? Cada vez que amanhece um novo dia, cada vez que você acorda, você tem que ter o sentimento, a sensação e a certeza de que o ontem você venceu. Se você não tivesse vencido ontem, você não estaria aqui hoje. E hoje é mais um dia para você vencer pelo poder que há em Deus. Então esteja firme, confiante no Senhor. Sabe, queridos, a gente precisa de vez em quando lembrar quem somos, como especiais somos para Deus. Como Deus nos ama profundamente. Hoje eu coloquei de manhã cedo eu estava orando a Deus. Eu sempre acordo, venho, sento naquela cadeira ali e fico orando a Deus, meditando a Deus. E hoje eu coloquei uma frase
que Deus ministrou no meu coração, eu coloquei nos stories do meu Instagram. Depois você vai lá e vê. Mas eu abri aqui para você ver. Eu escrevi: não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Não duvide da sua proteção, do seu cuidado, da sua provisão. Não duvide. A maior verdade que existe é que Ele te ama. Você já parou para pensar nisso? O Criador dos céus e da terra, aquele que vê tudo, aquele que sabe tudo e aquele que tem todo o poder, me ama e te ama. E não é um amor qualquer, é um amor divino, é um amor eterno, é um amor pleno. Ele te ama. Ele te ama. Ele ministrou isso no meu coração nesta manhã. Quando eu estava ali sentado, nem estava de dia ainda, estava clareando, era umas 4h15 da manhã. Então, queridos, entenda quem você é. Olha só que salmo, eu gosto muito desse salmo, Salmo 139, versículo 14 e 15 diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no secreto eu fui formado. Fui entretecido no ventre da minha mãe. E os teus olhos me viram como embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Existe um livro onde toda a sua vida já foi escrita. Antes mesmo de qualquer uma delas existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Você e eu fomos feitos de um modo muito especial. Muito especial. Então entenda, querido. Você não é mais um. Você não é mais uma nesses 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Não. Você é exclusivo, exclusiva para Deus. Não existe ninguém igual a você. Eu não sei se você sabe, mas as digitais, elas podem ser iguais. Sabia disso? Algumas coisas no nosso corpo podem ser iguais umas da outra pessoa, mas existe uma coisa que não é igual. É a íris dos seus olhos. A íris dos olhos, ninguém tem igual a sua. Por isso que hoje estão fazendo a segurança baseada no olho. O equipamento de segurança, ele lê a íris e libera o acesso. Porque ninguém tem igual. Deus fez questão de fazer assim, exclusivo. A íris que você tem, só você tem. Mais ninguém. Mais ninguém. Você é especial. Então deixa Deus guiar a sua vida. Amém? Porque Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E Ele é todo poderoso para guiar os seus passos. Para onde chegar a impossibilidade humana, se manifestará a possibilidade de Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Para eu compartilhar com vocês nessa manhã.
uma mensagem clara, direta, objetiva, sem muito, mas para você entender quem deve guiar os seus passos. Tira a mão, deixa Deus fazer. Quantas pessoas vivem aflitas nesse mundo? Quantas pessoas vivem angustiadas nesse mundo? Confie em Deus. Deixa Ele trabalhar. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença, Senhor, neste novo dia que o Senhor já preparou para nós. Senhor, como é bom saber que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Como é bom saber, Senhor, que não estamos sozinhos na jornada, porque existe um Deus que nos guia, existe um Deus que nos conduz. Senhor, eu te peço que verdadeiramente possamos abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração e entender que é o Senhor que deve nos guiar todos os dias. Senhor, que os nossos olhos estejam atentos ao Senhor. Que possamos verdadeiramente, Senhor, viver um dia de cada vez, guiado pelo Teu Espírito, guiado pelo Teu poder. Senhor, como é bom saber que os Teus olhos estão sobre nós, que o Senhor vê todas as coisas, nada fica oculto, nada fica oculto diante de Ti. Por isso, Pai, cuida da nossa família, da nossa casa, cuida do nosso trabalho, cuida de tudo aquilo, Senhor, que estão debaixo dos Teus olhos. Senhor, como é bom saber que o Senhor é um Deus sábio, poderoso. Como é bom saber que o Senhor é um Deus que não desistiu de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. E opera aquilo para qual nós precisamos viver. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que nos ensinou que só o Senhor deve nos guiar. Só o Senhor deve nos direcionar, que possamos ser homens e mulheres que Te busquem em oração para saber a Tua vontade, saber a Tua direção. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu peço por essas pessoas, Pai, que estão online comigo agora. Abençoa cada casa, abençoa cada família, abençoa cada projeto, cada sonho. Senhor, realiza o Teu querer na vida dessas pessoas. Que elas possam entregar a vida delas por completo. Que elas possam entender que uma vida sem Ti não é vida, é caminho de morte. E que eles possam desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a vida deles. Por isso, Pai, abençoa, cuida, derrama mais e mais do Teu poder. Derrama da Tua presença. Guia, Senhor, os caminhos dos Teus filhos. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Senhor, aquele que estiver triste, renova a Tua presença e que ele salte de alegria. Aqueles que estiverem incrédulos, que o Senhor renove a fé e que eles possam crer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor opera, que só o Senhor faz. Senhor, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sem esperança, Senhor, renova. Renova a esperança, renova, Senhor, a expectativa e que eles possam olhar somente para o Senhor. Senhor, cura aqueles que precisam ser curados. Cuida de cada detalhe, cuida da empresa, dos filhos, dos negócios, da família, da esposa, do marido. Cuida de cada um deles. E que eles possam continuar caminhando debaixo da Tua vontade e da Tua soberania. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam tocados como fomos tocados. Que eles sejam abençoados como fomos abençoados. E que esta palavra seja um divisor de água na vida deles. Nessa palavra que cuida de cada momento da nossa vida, porque é a Tua palavra que nos sustenta. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por esta manhã. Cuida de nós, Senhor. E ao chegarmos no final desse dia, possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Receba essa palavra, receba essa oração. Que
Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue guiando os seus passos no dia de hoje. Fique atento, porque Deus tem um lugar que Ele quer te levar. E esse lugar é maravilhoso. É o seu propósito, é o seu destino, é a razão da sua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu dia de hoje. Tá? E se Deus quiser, se for da vontade dEle, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais uma live, mais um momento na presença de Deus. Não vá embora sem deixar aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Compartilha essa live e me ajudem a fazer esse canal crescer. É importante para espalhar o nome do Senhor. Tá bom? Deixem os seus comentários no vídeo. Isso ajuda as pessoas a entrarem, confiarem no canal, porque vocês podem, através dos comentários, testemunhar o que Deus tem feito. Seja um porta-voz do Senhor nesse canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.